Oi pessoal, sou a Neiva Canto, artista orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e eu dou aula de reciclagem. Hoje nós vamos fazer a nossa aula número 17, que é a continuação daquela caixinha de papelão que a gente fez. Então a gente empapelou a caixinha, né? Colou a tampa, tudo. Agora nós vamos pintar essa caixinha, tá? Então, nós vamos usar a tinta branca, PVA, tá? Tinta rosa escuro, massa acrílica, essa massa de parede, uma espátula para quem tiver, quem não tiver pode usar o cabo da colher. Vamos usar pincel, esse pincel do cabo amarelo, e vamos usar uma lixa 180. Então, vamos começar pintando a parte de dentro da caixinha, tá? Então, aqui eu já dei uma mão para vocês olharem, ó, essa caixinha foi forrada com papel toalha. Então, eu já dei uma mão de rosa escuro nela, porque nós vamos fazer ela com um guardanapo que tem o rosa, tá? Não vamos usar o guardanapo ainda nessa aula, na próxima aula, tá? E aí, aonde tem o jornal, nós vamos ter que dar duas mãos. Eu dei uma mão só, e aí fica aparecendo o jornal. Então, nós vamos ter que dar duas mãos de tinta. Então, ó, essa parte aqui, ó, que tem o degrauzinho da tampa, nós vamos pintar assim de ladinho, ó, para não borrar essa parte de cima aqui. Então, nós vamos passar, já passamos uma demão. E assim, se vocês quiserem passar a tinta com a esponja, ela cobre melhor. Só que assim, nesses cantos aqui, ó, vai ter que ser com o pincel, não tem jeito. Pode até passar a esponjinha depois por cima de onde você passou o pincel, mas aqui nessas pontas aqui, ó, nessas pontas aqui, ó, vai ter que ser com o pincel mesmo, tá? Aí, então, vamos pintar com a esponja. É só molhar a tinta na esponja e vocês vão batendo assim, ó. Vocês vão ver, ó, que com a esponja ela vai cobrir melhor, porque com a esponja você põe um pouco mais de tinta do que com o pincel. Se você coloca muita tinta com o pincel, ele vai ficar tudo borrado, né? Então, ó, podemos passar aqui com a esponja. Que além dela dar uma cobertura melhor, ela ainda fica assim um relevinho por cima do jornal, né? Que às vezes o jornal fica uns pedacinhos para cima, então vai ficar um acabamento melhor. Aí a mesma coisa, aqui a gente já deu a mão de tinta, né, por cima do papel toalha. A mesma coisa vai ser o fundo da caixinha, tá? Nós vamos passar, como falei, já passei uma demão. E aí, nós vamos passar outra, ó, que vocês podem ver, ó, uma demão só não cobre. Se vocês forem fazer uma cor clara, vocês têm que dar umas duas demãos de branco por cima do jornal, tá?
Ó, quero que vocês vejam como com a esponja ela cobre bem melhor do que com o pincel, tá? Bom, feito isso, cobrimos tudo, né? Isso pode ser primeiro fazer essa parte com a tinta, como pode ser depois da aplicação da massa. Então, agora nós vamos aplicar a massa. Depois que secar essas partes aqui da tinta, aí vocês vão dar uma mão de branco, aliás, 2 mãos de branco aqui para cobrir esse jornal. Ó, tem que dar 2 mãos, pode ser com esponja também, pode ser com pincel, tá? Tem que ficar bem coberto, como ficou esse aqui, tá? Porque nós vamos colocar um guardanapo aqui em cima, aí vocês vão deixar secar. Aí, essa parte aqui, ó, nós vamos aplicar essa massa acrílica, essa massa que a gente usa em parede, tá? Então, como que nós vamos aplicar ela? Eu já tiro da lata e coloco assim num recipiente com tampa, tá? Aí, ó, se você não tem essa pecinha aqui, que é uma espátulazinha, você pode usar também o cabo da colher. Ó, pode usar o cabo da colher. E aí, vocês vão passar aqui. Pode ser por cima do jornal, não precisa pintar, tá? Aí, vocês vão passar a massa aqui. Não pode colocar muita massa e também não pode colocar muito pouca, tá? Aí, aqui, a hora que vocês estiverem passando, vocês vão ver a quantidade, né? Se tá muito alto de um lado, aí dá uma espalhadinha pra ficar assim por igual. Aí, ó, vamos tirar aqui, ó, se passou. E aí, nós vamos pegar essa parte da esponja, essa esponja de cozinha, ó, essa parte grossa. E aí, nós vamos bater aqui, ó, pra fazer esse relevo aqui, ó. Ó. Aí, nós vamos fazer isso, ó, nos 4 cantos da caixinha, tá? Depois que a gente fez isso daqui, que ela secou, aí nós vamos pegar uma lixa, pode ser 180, 200, tá? Não precisa ser muito grossa. E como a gente bateu aqui, ela vai ficar umas pontinhas, que se você pintar com essas pontinhas, ela depois ela quebra e aí aparece na pintura, tá? Então tem que dar uma... Não precisa lixar tudo, é só pra tirar... Ó, vocês vão passar o dedo assim, vocês vão ver que tá cheio de pontinha aqui, ó. Tá?
Aí vocês vão passar a lixa de leve, só para tirar essas pontinhas. Tá? Dá uma tiradinha do pó que ficou. E aí, aquela mesma tinta branca que nós usamos para tampa, que é a PVA, a gente vai usar para passar aqui em cima. Porque se a gente for fazer uma pintura escura, tipo assim, marrom, até nem precisa passar o branco. Mas como nós vamos usar o rosa, depois nós vamos limpar, então pode ser que em algum lugar vai aparecer o jornal. Então eu gosto de dar uma mão de branco aqui em cima desse relevinho que a gente fez com a massa, tá? Então, ó, nós vamos passar, dar uma batidinha para entrar dentro dos buraquinhos aqui da massa. E aí, ó, passamos. Tá vendo? Tá tudo coberto. Aí, nós vamos deixar essa parte secar. E aí, na próxima aula, a gente termina essa caixinha que já vai estar tudo seco, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula pra gente continuar esse trabalho, tá bom?